Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 26. Obrigado. Glória a Deus. O Senhor é bom, que sua misericórdia dura para sempre, amém? Mateus 26. A palavra diz assim. Eu vou ler a partir do verso 17. No primeiro dia da festa da Páscoa, dos pães asmos, ou dos pães sem fermento, os discípulos dirigiram-se a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que preparemos a refeição da Páscoa? Ele respondeu, dizendo que entrassem na cidade, procurassem um certo homem e lhe dissessem: o mestre diz, o meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa com os meus discípulos em sua casa. Os discípulos fizeram como Jesus o havia instruído e prepararam a Páscoa. Ao amanhecer, Jesus estava reclinado, ao anoitecer, Jesus estava reclinado à mesa com os 12. E enquanto estava comendo, ele disse: digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. E eles muito entristeceram e começaram a dizer-lhe um após o outro: com certeza não sou eu, Senhor. Afirmou Jesus: aquele que come comigo do mesmo prato há de me trair. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele que trai o Filho do Homem, melhor lhe seria não haver nascido. Então Judas, que havia de traí-lo, disse: com certeza não sou eu, mestre. Jesus afirmou: sim, é você. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. E em seguida ele tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam deles todos vocês, isto é o meu sangue, isto é o sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão de pecados. Eu lhes digo que de agora em diante não beberei desse fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino de meu Pai. Depois de terem cantado um hino, eles saíram para o Monte das Oliveiras. Amém? Depois de terem cantado um hino. Aleluia. Hoje nós vamos falar sobre a última Páscoa. Pastor, mas por que a última Páscoa, se o Senhor disse que o mundo inteiro ainda celebra a Páscoa? É verdade. É verdade, em Israel é celebrada a Páscoa, em muitos lugares do mundo ainda é celebrada a Páscoa, o Brasil celebra a Páscoa, mas nós precisamos entender, como foi falado, ensinado aqui pelas crianças, nós precisamos entender primeiramente o que é a Páscoa, e por que as pessoas celebram a Páscoa, quando ela surgiu. A primeira Páscoa, ela foi celebrada há mais de cerca de 3.500 anos atrás. Ou seja, faz muito tempo que a Páscoa foi celebrada. Na verdade, é a ceia, a refeição mais antiga que tem registro na humanidade. Há 3.500 anos atrás, cerca de 3.500, foi celebrada a primeira Páscoa, o Seder. A primeira vez que Deus ordenou que eles celebrassem a Páscoa. Mas em que contexto? Quais eram os elementos? Em que contexto surgiu a Páscoa? Então nós precisamos contar uma breve história para que todos entendam. Eu sei que alguns aqui já estão familiarizados com a Bíblia, mas outros nem tanto. Então deixe-me explicar o contexto da Páscoa. O povo de Israel, eles entraram no Egito conforme a ordem dada por Deus. Deus havia dito a Abraão que eles seriam peregrinos numa terra estrangeira e que lá eles seriam escravizados, mas depois de determinado tempo, depois de 430 anos, eles voltariam para a terra da promessa. Isso aconteceu na época de José, quando houve aquela seca e toda a descendência de Jacó, eles foram para o Egito. Passado algum tempo, aquelas pessoas que eram cerca de 75 almas, eles se multiplicaram no Egito. Eles cresceram, se tornaram um povo forte, um povo grande.
E a Bíblia diz que o faraó, o rei do Egito, ele ficou com medo que aquele povo se levantasse numa guerra e se levantasse contra os próprios egípcios. Então eles usaram de um subterfúgio e eles começaram a escravizar o povo de Israel. E aquele povo que entrou ali como sendo pessoas que ajudaram a salvar o Egito, eles estavam debaixo de escravidão, eles se tornaram escravos no Egito. Chegou um momento que mesmo debaixo de escravidão, eles se multiplicavam de tal forma que o faraó ordenou que as crianças, os meninos fossem mortos, crianças fossem mortas. Então todas as crianças, todos os meninos, todas as crianças do sexo masculino deveriam ser mortas, jogadas no rio Nilo. Mas naquela época surgiu uma criança que a mãe decidiu preservar, guardar. Ela viu, talvez para todas as mães os filhos são especiais, mas aquela mãe, ela viu algo diferente naquela criança. Ela arriscou a própria vida dela e resolveu esconder aquele menino que até então nós não temos o nome da criança. E ela o esconde até determinado momento, que ela não pode mais esconder. Então ela coloca num cesto, coloca betume, ela fecha o cesto, ela lacra e ela coloca no rio. E aquela criança vai parar justamente nos braços da princesa do Egito. E ela é criada como filho da filha de Faraó. E aquela princesa, ela chama a criança de Moisés. Ela que dá o nome àquela criança. Porque ela disse: eu o tirei das águas. Então Moisés significa tirado das águas. Moisés, ele cresce dentro do palácio. Mas ele tem raiz israelita. Ele é um dos hebreus. Porque a própria mulher que o amamentou era a própria mãe dele, era a mãe dele. Então vocês podem imaginar como Deus, ele tem senso de humor. Deus, ele tira Moisés, ele salva Moisés e coloca Moisés dentro do palácio do homem que queria matá-lo. E esse homem agora, ele é responsável por criar, né, dentro do palácio, dentro do contexto da realeza. Moisés, ele é criado como um príncipe no Egito. 40 anos se passam, ele se torna um homem, ele tenta salvar e libertar o povo, não consegue com as suas próprias mãos. Então ele comete um assassinato. No seu anseio, no desejo de salvar o povo, ele comete um assassinato e ele precisa fugir. E ele vai para uma terra chamada terra de Midian, e ali ele passa mais 40 anos. Ele casa, constitui família, e passa 40 anos, até que um dia ele vê uma sarça, um arbusto do deserto pegando fogo. Ele chega até aquele local e algo acontece. Deus fala com ele. Eu não sei você, mas para mim, acho que, eu não sei se eu caía caía de costas, se eu morria do coração. Só sei que Moisés ouviu uma voz dizendo para ele: tira a sandália dos pés, porque o lugar em que está é terra santa. E Deus começa a se revelar a Moisés, como Moisés nunca tinha experimentado antes. E Deus diz para Moisés: eu ouvi o clamor do meu povo, e eu vou libertá-los da opressão dos egípcios. Então Deus, ele capacita, ele unge, ele capacita, ele envia Moisés para falar com Faraó, para que libertasse o povo. Mas Deus já havia dito que os egípcios ou Faraó não iria aceitar que o povo saísse livre. Mas Deus disse: com mão poderosa eu vou tirá-los do Egito, e eles saberão que eu sou Deus. Então Deus também, ele iria se revelar aos egípcios. Aquela forma como Deus iria fazer, libertar o povo, ia trazer também revelação, porque os egípcios até então, eles eram politeístas. Pastor, o que é politeístas? Pessoas que adoram vários deuses, pessoas que adoram várias entidades. E Deus, ele se propõe, ele fala com Moisés: eu vou libertar e eu vou me revelar naquele lugar, e eles vão saber que eu sou Deus. Amém? Então é nesse contexto que surgem as pragas, porque todas as vezes que Faraó endurece, todas as vezes que Faraó nega libertar o povo, Deus envia uma praga. O rio é transformado em sangue, vem os piolhos, vem as rãs, vem a escuridão, são muitas pragas.
E 9 dessas pragas já tinham acontecido no Egito. Gente, a situação era tão séria que os conselheiros de Faraó diziam para ele: até quando você vai se recusar a libertar o povo? O Egito está quebrado. As pragas vieram e quebraram financeiramente o Egito. Mas mesmo assim, ele se recusava a libertar o povo. E Deus disse: basta mais uma praga. Basta mais uma, e ele vai ceder, ele vai deixar o povo ir. Aí, Deus fala algo especial. Só que para essa última praga, vocês precisarão sacrificar um cordeiro. Vocês não terão que sacrificar um cordeiro. Porque à meia-noite, do determinado dia, do dia 14 desse mês, o anjo da morte vai passar por todo o Egito. E onde houver um primogênito, o anjo da morte entrará. Quantos de vocês aqui são primogênitos? Filhos mais velhos? Se fosse naquela época, era você que dançava. O anjo da morte passará. E onde houver um primogênito, a morte levará. Mas Deus falou: para que isso não aconteça com vocês, vocês precisam sacrificar um cordeiro. E Deus foi específico, Ele disse: o cordeiro tem que ser sem pecado, o cordeiro tem que ser puro, o cordeiro tem que ser imaculado, o cordeiro não pode ter defeito. E vocês sacrificarão, e junto vocês celebrarão a festa dos pães asmos, porque nessa ocasião não pode haver fermento na casa de vocês. Vocês celebrarão com pães asmos, sem fermento. Vocês celebrarão com ervas amargas. E vocês comerão o cordeiro assado. Então Deus foi específico. Ele diz: olha, vocês vão comer com ervas amargas, vão sacrificar um cordeiro. Se a família for pequena demais, você chama o vizinho, junta, porque não pode sobrar nada. Tem que comer tudo do cordeiro, não pode deixar nada para o dia seguinte. Amém? Até aí tudo bem? Essa foi a instituição da Páscoa, porque aquela seria a última refeição que eles fariam no Egito. E mais, Deus ordenou que o sangue daquele animal fosse colocado nos umbrais das portas. Nos umbrais das portas. Então, nos umbrais, eles deveriam pegar o sangue e colocar o sangue aqui no umbral, o sangue de um lado, o sangue do outro lado. Porque o Senhor diz: na casa, quando eu ver o sangue, o anjo passará por cima. O anjo não vai entrar. O anjo da morte não entrará na casa que tiver o sangue. Gente, isso é tremendo, sabe? É tão poderoso isso, porque não seria na casa de rico ou de pobre, não seria na casa de tradições religiosas, não seria na casa de pessoas de boas obras, seria na casa que tivesse o sangue. O que iria impedir a morte de entrar seria a casa que tivesse o sangue. Seria o sangue que iria deter o anjo da morte. Seria o sangue que iria ter o poder de reter a morte naquele lar, naquela família. E assim, eles teriam que fazer isso no ato de fé, porque eles nunca tinham realizado isso. Eles precisavam de fé para crer que, se eles obedecessem, e não apenas o cordeiro fosse morto, se eles aplicassem o sangue na casa, eles deveriam aplicar o sangue na casa. Então eles precisariam crer. O cordeiro precisaria ser morto, mas eles também precisariam aplicar o sangue. E foi isso que eles fizeram. E sabe o que aconteceu? Naquela noite, houve choro em todas as casas do Egito. Todas as casas do Egito havia morte. Mas a Bíblia mostra que nas casas dos israelitas ninguém morreu, porque o sangue impediu o anjo da morte de entrar naquelas casas. O anjo passou por cima. É por isso que Pessah em hebraico, quando se traduz para o inglês, eles usam Passover. Passover quer dizer justamente passar por cima. E esse é o significado da palavra no hebraico, é passar por cima. O Senhor diz: o anjo vai passar por cima,
Por isso é chamado de Páscoa. Páscoa significa passar por cima. O anjo iria passar, ele não iria entrar. Agora, vamos avançar, nós estamos há 3.500 anos atrás. Vamos avançar 1.500 anos, vamos voltar a 2.000 anos atrás, há cerca de 2.000 anos atrás. Jesus está entrando em Jerusalém, e ele é aclamado pelo povo, as pessoas batem palmas, e elas clamam: Hosana, Hosana ao filho de Davi, e elas começam a celebrar. E enquanto Jesus ele está entrando, por um lado, pela porta das ovelhas, eles estão trazendo ovelhas para o templo. Pastor, mas por que eles estão trazendo ovelhas? Porque Jesus está entrando justamente na época da Páscoa, e Deus havia ordenado que um cordeiro fosse morto, que fosse feito sacrifício pelo povo. Então, anualmente, aquele sacrifício que foi feito há 3.500 anos atrás, aquele sacrifício deveria ser feito para que houvesse perdão dos pecados, para que as pessoas fossem perdoadas de seus pecados. Jesus estava entrando por uma porta, e por outra porta estavam entrando os cordeiros. E é por isso que o apóstolo João, ele registra que João o Batista, quando ele vê Jesus, ele diz assim: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eu não sei se João tinha entendido isso, eu não sei se foi apenas uma revelação do Espírito, mas João estava profetizando que assim como um cordeiro precisava ser morto para que pessoas fossem salvas, João estava dizendo que Jesus era aquele que iria morrer para a nossa salvação. Aleluia! E Jesus ele entra em Jerusalém. A Bíblia conta, e os historiadores falam que quando trazia o cordeiro, cabia aos sacerdotes examinarem os cordeiros, porque os cordeiros tinham que ser o que, gente? Vocês lembram? Os cordeiros tinham que ser o que? Perfeito, não podia trazer animal com defeito. É por isso que Jesus também ele é questionado. É por isso que eles se achegam a Jesus, os fariseus, os saduceus, eles começam a pressionar a Jesus e dizendo: é lícito pagar tributo a César ou não é lícito? E Jesus responde bem, ele responde. Depois eles perguntam: e se uma mulher teve 5 maridos, na ressurreição, com qual deles ela vai casar? E Jesus responde bem. Eles estavam examinando o cordeiro para ver se eles encontravam alguma falha no cordeiro. Fariseus estavam fazendo isso, saduceus estavam fazendo isso. Eles estavam procurando uma falha em Jesus, mas eles não encontraram nenhuma falha. Ele era o cordeiro perfeito. Ele era o cordeiro. E aí nós entramos aqui no capítulo 26, quando Jesus disse: eu quero celebrar a Páscoa com vocês. Vão, entrem na cidade, vocês vão encontrar uma pessoa, vocês dirão: olha, o mestre está precisando da sua casa, eu quero celebrar a Páscoa. Com o passar do tempo, alguns ingredientes foram sendo colocados na Páscoa, e os judeus, baseados em Êxodo capítulo 6, versículos 6 e 7, que fala de promessas de Deus para a libertação, eles colocaram 4 cálices, que eles tomavam nessa ceia, o kiddush, ou vinho, e eles tomavam esses cálices, simbolizando a libertação, simbolizando a redenção, simbolizando o louvor, tudo aquilo que Deus, a obra redentora de Deus, para o povo de Israel. E Jesus, ele está com esses elementos, ele não despreza a cultura, eles estão também, e eles trazem esses elementos, ou seja, nessa ceia, nesse jantar de Páscoa, você tem a refeição, mas você tem as ervas amargas, você tem o pão ázimo, e você também tem os 4 cálices, que são os cálices que falam da redenção. E os judeus, eles vão tomando esses cálices, à medida que a ceia vai acontecendo. Agora Jesus, ele dá um significado diferente, por isso é chamada a última Páscoa, porque nesse dia, ele traz um significado totalmente diferente. Sabe por quê, queridos? Porque aquele povo de Israel, eles saíram do Egito, mas eles continuaram sendo um povo escravizado. Eles continuaram sendo escravizados pelo pecado.
eles continuaram fazendo as coisas erradas, eles continuaram desobedecendo a Deus. Pouco tempo depois que eles saíram do Egito, eles estavam construindo uma imagem de um bezerro de ouro. O livro de Juízes fala das repetições de quantas vezes eles se rebelaram contra o Senhor. Ou seja, eles não estavam realmente libertos, ainda que eles tenham saído do Egito, mas eles continuavam escravos, escravos do pecado, escravos da morte. Eles continuavam no caminho de condenação. É por isso que em Jeremias 31, o Senhor vai dizer para eles, o Senhor vai fazer uma promessa: vai vir dias em que eu farei uma nova aliança com a casa de Israel, não conforme a aliança que eu fiz com eles lá no Egito. Eu farei uma aliança diferente, porque eu vou dar a eles um coração novo. Eu vou tirar deles o coração de pedra, eu vou colocar dentro deles um coração de carne. Vai ser essa nova aliança. Então, eles estavam aguardando, na verdade eles estavam aguardando essa nova aliança. E nessa última Páscoa, Jesus, ele toma o pão ázimo e diz: ó, isso aqui é o meu corpo, que é partido por vocês. Esse é o meu corpo que é partido por vocês. E depois ele toma o cálice e diz: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Quando ele disse nova aliança, eles lembraram do que Jeremias 31 diz. Eles lembraram que está escrito que Deus faria conosco uma nova aliança. E Jesus, ele dá um novo significado para aquela Páscoa, porque agora já não era a lembrança de uma libertação do Egito, agora é a lembrança de uma libertação de uma vida de erro, de uma vida de pecado, de uma libertação da escravidão do pecado, do erro, e a esperança de uma vida eterna com o Senhor. Aleluia! Ele está mostrando que aquela Páscoa do passado estava apontando para o sacrifício dele, aquilo que ele faria naquela cruz. E Jesus então, ele toma um daqueles cálices, ele diz: esse é o cálice da nova aliança. E a Bíblia diz que eles cantam um hino. Ele vai para o Getsêmani, e lá ele é entregue para ser crucificado. Interessante, queridos, o paralelo, porque no momento em que Jesus está na cruz, a Bíblia fala que às 9 da manhã Jesus foi para a cruz. E você sabe até que hora Jesus ficou na cruz? Até às 3 da tarde. Ou seja, Jesus ficou cerca de 6 horas na cruz. Por que 6, pastor? Por que 6 horas? Nada na Bíblia é aleatório, nada na Bíblia é sem propósito. Ele ficou 6 horas porque 6 representa, o número 6 representa o ser humano. Para cada ser humano, ele, por nós, ele passou 1 hora naquela cruz, para cada um de nós, por toda a humanidade. Por isso o número 6. E também às 6, ele ficou até a 9ª hora. A 9ª hora corresponde às 3 da tarde. Sabe o que estava acontecendo lá no templo? A 9ª hora daquele dia, um cordeiro estava sendo imolado e sacrificado. Enquanto lá no templo estava um cordeiro sendo imolado e sacrificado, do lado de fora, o Filho de Deus estava sendo imolado, sacrificado pelos nossos pecados. Foi por isso que João disse: ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aqueles animais nunca puderam tirar o pecado de ninguém. Aqueles animais nunca tiveram o poder de redimir verdadeiramente aquele povo. Mas Jesus, ele veio para nos redimir. Romanos 8,32, que foi o que nós lemos: aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, como não nos dará com ele todas as coisas? Naquele exato momento, às 3 da tarde, ou na 9ª hora, o cordeiro é sacrificado. Jesus, ele entrega o seu espírito, e ele diz: Pai, está consumado. Está consumado, a obra está realizada. Aleluia! Sabe o que acontece? A história não acaba aí. Se a história tivesse acabado aí, Jesus teria sido um mártir. Jesus teria sido um homem que viveu com um propósito, mas ele teria sido apenas um homem que morreu por uma boa causa.
Mas ele foi sepultado, descansou na sepultura. Mas a Bíblia diz que na manhã do primeiro dia, ele ressuscitou. Aleluia! Amém? Agora você não sabe por que ele ressuscitou na manhã do primeiro dia. Deixa eu te contar por que ele ressuscitou na manhã do primeiro dia. Porque na manhã do primeiro dia, conforme a tradição dos judeus, no dia depois do Shabat, do sábado, eles traziam as primícias para o templo. Os primeiros frutos eram trazidos para o templo. Os primeiros frutos. É por isso que a Bíblia diz que Jesus é as primícias dos que dormem. Porque no primeiro dia da semana, ele se levantou dentre os mortos, para dizer que ele é o primeiro que ressuscitou dos mortos. Sabe o que está dizendo? Ele está dizendo: eu ressuscitei, vocês irão ressuscitar também. Eu fui o primeiro, mas eu não sou o último. Eu venci a morte. E assim Jesus também, ele venceu a morte, ele se tornou o primeiro a vencer a morte, a fazer aquilo que Maomé não pôde fazer aquilo que Buda não pôde fazer, a fazer aquilo que nenhum outro homem na história pôde fazer. Ele venceu a morte, e é o que nós cantamos aqui: porque ele vive, nós podemos crer no amanhã. Aquela foi a última Páscoa, porque nunca mais a Páscoa teve o mesmo sentido. Ainda que ela ainda seja celebrada hoje, mas ela já não tem mais o mesmo sentido. O sentido hoje não é libertação de uma escravidão. O povo de Israel, que nós conhecemos pela televisão, eles continuam escravos. Mas aquele que tem sobre si o sangue do Cordeiro, ele é liberto. Amém? Para isso o Filho de Deus morreu na cruz, para prover salvação, libertação, para nos redimir, para nos resgatar. E Jesus prometeu, ele fez uma promessa, ele diz: olha, nós vamos celebrar a ceia lá em cima. Eu vou celebrar de novo, e eu vou celebrar com vocês. Eu vou celebrar com vocês. Então há uma promessa. Sabe qual é a promessa, queridos? De que nós estaremos sentados à mesa com Abraão, Isaac e Jacó, e nós iremos celebrar a ceia do Senhor com ele. Amém? Tem banquete no céu, pastor? Tem. Eu não sei se nós necessitaremos de alguma forma de comida ou bebida, mas Jesus prometeu que o banquete continua lá. Amém? E eu quero terminar dizendo para você aquilo que falamos no começo. O que iria garantir para eles lá no Egito que o anjo da morte não entraria, querido, era o fato de ter sangue de cordeiro nas portas e nos umbrais. O sangue ali na porta e nos umbrais iria garantir isso. Sabe o que vai garantir a sua salvação? Se o sangue de Jesus está sobre a sua vida. Não bastava que o cordeiro fosse morto, precisava ser aplicado na casa. E Jesus morreu, mas você precisa ter esse sangue sobre a sua vida. Você precisa aplicar esse sangue sobre a sua vida, porque se você não aplicar, ainda que o cordeiro tenha sido morto, isso não opera salvação na sua vida. Mas você lembra que outra coisa que eu disse é que eles precisaram crer. Então foi também um ato de fé. E Deus convida você também para crer da mesma forma, que o sangue de Jesus vai te redimir, vai te resgatar, e o seu nome será escrito no livro da vida através do sangue de Jesus. Só o sangue de Jesus. E eu quero convidar você a se colocar de pé nesse momento. Aleluia. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Tira o pecado do mundo. Moisés não pôde fazer isso pelo povo. Seu pai não pode, não é a sua família, não são seus parentes, não é o seu dinheiro, não é a sua graduação,
Querido, entenda isso, não é nada em você, é o sangue que foi derramado por você. É o sangue que foi derramado. Você precisa desse sangue sobre a sua vida. E você basta pedir a Ele. Quando você pede a Ele, você está aplicando esse sangue sobre a sua vida. Cada pai, cada homem, cada pessoa teve a responsabilidade de aplicar o sangue sobre a sua casa. Você precisa fazer isso hoje. Se você quer celebrar a verdadeira Páscoa, você precisa pedir ao Senhor que este sangue esteja sobre a sua vida. Jesus disse: quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Porque Ele se tornou o primeiro a ressuscitar dos mortos. É por isso que Ele garante a você a vida eterna. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos, vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer, Senhor, por esta noite. Queremos te agradecer e te pedir, Senhor, em nome de Jesus, que abra o nosso entendimento. Fala profundamente conosco. A cada coração, Senhor. A tua palavra já foi lançada e nós entendemos, Senhor, que somente através do sacrifício, o Cordeiro de Deus, Pai, no nome de Jesus, assim como no ato de fé, Senhor, o teu povo no Egito aplicou o sangue, que nessa noite o sangue seja aplicado sobre as vidas. Senhor, que o anjo da morte não tenha poder sobre as vidas que estão aqui neste lugar, mas que o Senhor traga, Senhor, a tua redenção, a tua libertação, a tua cura, o teu louvor. Que as taças, Senhor, sejam derramadas, taças de bênção, de celebração, de regozijo, de libertação, de cura, de santificação, em nome de Jesus, para o louvor da tua glória. Espírito de Deus, trabalha sobre o teu povo, trabalha nessa noite sobre cada vida aqui neste lugar. E eu quero convidar você agora, nesse momento, a fazer uma oração comigo. E você pode abrir teu coração, fazer essa oração, principalmente você que ainda não teve um compromisso com o Senhor. Você pode fazer isso hoje. Basta que você diga, toda a igreja pode orar, mas principalmente você que está aqui nessa noite. Diga assim: Senhor Jesus, nessa noite eu quero te agradecer, porque eu ouvi que o Senhor é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, e que o Senhor morreu na cruz, por causa dos meus pecados. Eu te recebo como meu Senhor, como meu Salvador. Eu te peço que o teu sangue venha sobre a minha vida, me redimindo, me resgatando, me libertando e colocando em mim o teu louvor. Hoje, realiza essa obra na minha vida. Eu me entrego e eu te recebo como o único Senhor e único Salvador da minha vida. Amém e amém e amém. Você que está aqui nessa noite, querido, que entendeu que você precisa do sangue de Jesus sobre a tua vida, por favor, levanta a sua mão. Você que está entregando a sua vida, dizendo: pastor, eu entendi. Eu quero que você levante a sua mão mais alto. Amém, amém. Eu vejo suas mãos levantadas. Há uma família inteira aqui, uma família inteira aqui à frente. Mas eu creio que tem mais pessoas. Então levante sua mão onde você estiver. Eu vejo a sua mão aí atrás. Eu vejo a sua mão. Eu vejo. Se há mais pessoas, por favor, levante suas mãos. Amém. Eu vejo sua mão aí atrás. Em nome de Jesus, nós queremos orar por você. Nós queremos abençoar a sua vida. Por favor, você aí atrás, vem aqui à frente. Você pode vir, vem aqui. Você também aí, jovem. A família pode vir aqui à frente. Pode vir aqui. Eu quero orar por vocês. Podem vir. E se tiver mais pessoas, por favor, venham. Venham, pode sair do seu lugar. Tua voz fala de tua justiça pela minha vida.
Jesus, esse é o teu sangue. Pode vir à frente, se tiver mais alguém, pode vir. Tua cruz mostra tua graça. Essa é uma noite de salvação. O sangue de Jesus tem poder para libertar você. Mas você precisa aplicar o sangue sobre a sua vida. Você precisa. Se você está nessa noite, o Espírito Santo está falando com você, sai do seu lugar agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A igreja está orando por você. Tem mais vidas vindo. Tem mais vidas vindo. Pode vir. Pode vir. Se você, Deus está tocando no teu coração, venha. Pode vir, em nome de Jesus. Aplique o sangue. Jesus é a verdadeira Páscoa. É Ele que tem poder de libertar você. A única forma de você ter a garantia e a certeza é através do sangue. Não é o quanto você é bom, não é o quanto você é honesto, não é por causa da sua família, é por causa do sangue de Jesus. Se houver mais alguém, vem aqui em nome de Jesus. Aceitos como amigos de Deus, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos. Nós queremos orar por essas famílias, por essas pessoas que estão aqui à frente. Toda a igreja, por favor, estenda suas mãos aqui para Ele. Nós queremos orar por eles. Senhor, em nome de Jesus, nós nos alegramos, Senhor, porque no passado o sangue foi derramado por uma família, por famílias inteiras. E nessa noite o Senhor está trazendo a família inteira, Senhor. Pai, no nome de Jesus, em nome de Jesus, o sangue seja aplicado sobre eles. Que o sangue seja aplicado sobre essa casa, sobre essa família, Senhor. Em nome de Jesus, o Nazareno, nós oramos para que esse milagre aconteça, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, abre os olhos do entendimento. Que haja uma compreensão plena, Senhor. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, fala. Profetizo em nome de Jesus, o sangue de Jesus sobre a tua vida. Não é sangue de animal, mas é o sangue do Filho de Deus que vem sobre você. O sangue do Filho de Deus vindo sobre essas vidas, Pai. Em nome de Jesus. E eu profetizo o Senhor trazendo cura, trazendo libertação, trazendo redenção e trazendo alegria do Teu Espírito Santo. No poder do nome de Jesus, todas as cadeias e prisões são quebradas em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, redime, resgata de toda a opressão do maligno. O poder do sangue de Jesus venha sobre essas vidas. Eu oro para que o poder do sangue venha sobre essas vidas. Eu oro para que o poder do sangue venha sobre eles, traga libertação, traga cura, traga restauração. Opera os teus milagres. Opera os teus milagres. Em nome de Jesus nós abençoamos cada uma dessas vidas e nós profetizamos, Senhor. Profetizamos eles edificados no Senhor para o louvor da tua glória, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deixa eu dizer algo aqui a vocês.
eu dizer algo a vocês. Dizer algo poderoso. Deus, Ele começa a escrever uma nova história na vida de vocês. Você, como um pai de família, você tem uma responsabilidade muito grande. E Deus te deu o maior presente que um homem pode ter nessa noite. É o maior presente. Se agarre de todo o coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento. E deixem que Deus se revele a vocês. Deixe que Ele se revele a vocês. E deixe que o poder do sangue se manifeste sobre as suas vidas. Porque, como dissemos, não é sangue de animal. Foi o sangue do Filho de Deus. E agora vocês ganharam também uma família grande. Dá uma olhada ali atrás, ó. É por isso que vocês estão em casa e vocês são amados de Deus. Vocês podem ir ali na lateral, que o pessoal vai acompanhar vocês. Pessoal, por favor, pode acompanhar. Pode ir a família inteira ali, pode ir ali para o lado. Os irmãos, por favor. Pastora Leana, ajude aí. Vamos fechar o corredor? Dê as mãos aí, por favor. Amém? Teu sangue leva-me além de todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, esse é o teu sangue. A igreja, toda a igreja, vamos lá. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós o caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Bem forte, declare. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Pastor, mas eu me sinto ainda prisioneiro. Eu me sinto ainda aprisionado. Existem cadeias da minha vida. Querido, você precisa, não importa se você está na igreja 10, 15, 20, 30 anos, você precisa ter sobre você o sangue de Jesus. É o sangue de Jesus que liberta você. É o sangue de Jesus que tem o poder para quebrar as cadeias da sua vida. Eu quero que toda a igreja repita comigo. Diga assim: Pai. Diga forte: Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço pelo sacrifício do teu Filho na cruz do Calvário. Eu te louvo pela tua redenção. O Senhor me resgatou, o Senhor me libertou, o Senhor veio ao meu encontro para me fazer livre, para que eu tenha a promessa da vida eterna, para que eu seja o teu herdeiro. Eu te louvo, Pai, porque o Senhor me amou de tal maneira que enviou Jesus como Cordeiro de Deus para me fazer verdadeiramente livre. Eu te louvo porque não existem prisões, não existem cadeias, não existe nada que possa me separar do teu amor.
E nessa noite, diga forte, nessa noite, eu declaro que eu sou livre. Eu declaro prisões na minha alma, prisões na minha mente, são quebradas agora, em nome de Jesus. A minha mente é livre, o meu corpo é livre, o meu espírito é livre, porque o sangue de Jesus está sobre a minha vida. Prisões sejam quebradas, amarras desfeitas, em nome de Jesus. Pai, eu te louvo, eu celebro a vitória da cruz, o sacrifício, o sangue derramado em meu favor, em nome de Jesus. Amém e amém. Dê uma salva de palmas do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, querido. Não sai correndo, vá ali do lado tomar um cafezinho com a gente, tá certo? Deus abençoe, uma semana de paz a todos.